Opa! Bom dia! E aí? Bom dia! Depois de uma música boa dessa, fica mais animado. Show de bola! Dá os parabéns ao seu irmão aí. Deu um show, hein? Naê tá por aí? E aí, galera? Vamos lá, né? Param? Ou não? Gostei. Eu amei, Rosa. Show, Adorei né? demais. Nossa, ele Acho canta até que muito. você podia pegar um violão, cantar, tocar, que eu não quero estudar hoje, não. É. Eu, né? Ele, né? Colocar ele... Porque eu ia desafinar pra caramba, né? E aí? Essa semaninha passou tão rápido, né? Né? Voou. Já era quinta-feira e eu fiquei tipo, não, é quinta. Pra mim é segunda. Passou muito rápido, tá doido? Deu para descansar um pouco, esquecer de escola, assistir muita série, dormir. Descansaram das aulas, de atividade. Nessas últimas semanas que vocês estavam estudando, né? Foi muita loucura, né? Muito trabalho, muita prova. Foi tudo muito, muito intenso, né? Então, uma semaninha foi para dar aquela aí, né? Beleza, então. Então, espero que vocês, né, estejam mais revigorados, mais descansados, para a gente começar esse segundo semestre aí e que possa acabar isso tudo para a gente estar junto. Vamos lá. Mesmo esquema, colocar nomes, presença, tal, na lista aí, no chat. Na última aula, a gente viu o capítulo 7, que a gente falou de performance, né? E alguns tipos de performance. Aí eu falei de uma artista, lembra que eu até mostrei um videozinho da Marina Abramovic falando da performance que eu falei para vocês? Para ser uma performance, ela tem performance, são várias linguagens, né? Juntas. O teatro, a música, tudo misturado. Não fica somente nesse ambiente interno de museu tal, pode acontecer em qualquer lugar. E a Marina Abramovic é um nome de destaque. Aí eu falei para vocês de um videozinho que eu acabei que eu nem passei na aula, falando que lá quando ela iniciou as performances, teve um vídeo que foi muito impactante do mundo, né? Que ela deixou na mesa vários utensílios, objetos que as pessoas que ela estava ali paradas e as pessoas que estavam ali poderiam fazer o que quisesse com ela, com aqueles objetos ali. Então, o videozinho é coisa de 3 minutinhos. Eu vou mostrar para vocês como é impactante, assim, antes da gente começar o outro capítulo, a performance que ela fez, tá? Hoje tá travando ou tá tranquilo? Tá A tranquilo. metade. Assim, a gente consegue assistir e entender tranquilamente, né? Uma indo. coisa normal da internet. Sim, A voz, tá ouvindo? Normal? sim. Show. É um videozinho bem curto, só para vocês entenderem o que eu falei. Deixa eu jogar aqui para vocês. Calma aí. Vamos lá. Não vou ela toda do vídeo, não, tá? Só esse pedacinho aqui mesmo. Aqui. Ai, meu Deus, vou tirar o anúncio. Ah, não, começou já. Olá, Vocês estão ouvindo? eu sou o JC e bem-vindos ao canal Curioso YouTube. Mas antes, O ruim é que fica travando, não é a internet.
Poxa, vou desistir. Já deixam aquele like no início do vídeo Aí. para fortalecer. E Marina Abramovic é uma artista polêmica e não é de hoje. Recentemente, ela lançou um de seus materiais mais estranhos, chamado Rating Zero, realizado na década de 1970. O artístico foi levado em casa em 1974, em um pequeno estúdio de Nápoles, na Itália. O registro fotográfico do que aconteceu em seu relato chocaram o mundo. No mundo da arte, muitas vezes, as coisas revelam sua excelência. No evento em questão, Marina Abramovic permaneceu imóvel por 6 horas, como se fosse um objeto inanimado à mercê do público. Durante esse tempo, os participantes poderiam interagir com seu corpo como quisessem, e usar 72 giros que estavam na mesa próxima com as seguintes instruções. Há 72 itens na mesa, e vocês podem usá-los como quiserem em mim. Permissa, eu sou um objeto. Eu assumo toda a responsabilidade pelo que acontecer. A duração foi de 6 horas. Haviam objetos inofensivos como penas, flores, água e outros perigosos, facas, corrente e uma arma de fogo carregada. Tudo começou de forma modesta. Alguém se aproximou com flores, outro amarrou com uma corda em um objeto, ainda outro fez cócegas nela. Mas aos poucos eles foram mudando em uma escalada de interação cada vez pior. O público começou a usar correntes e a encharcou com água. Quando ela continha suas reações, as pessoas aumentavam a velocidade com o fim de humilhar aquele objeto imóvel, entre aspas. Outros a obrigaram a se sentar e apontar a si mesma com a arma de fogo. E teve um homem que utilizou uma lâmina de barbear para fazer em seu pescoço. A própria Abramovic lembra como foi aquele momento. Eu me senti violada, cortaram minha roupa, me cravaram espinhos de rosas no estômago e me fizeram me apontar uma pistola. Um homem chegou a agarrar diferentes partes do seu corpo, mas quando as 6 horas ela caminhou pelo lugar. Ninguém se atrevia a olhar em seus olhos. Este trabalho releva algo terrível da humanidade. Demonstra o quão rápido uma pessoa pode te machucar nas circunstâncias favoráveis. Mostra o quão fácil é desumanizar uma pessoa que não contra-ataca, que não se defende. Mostra que dada a oportunidade, a maioria das pessoas normais podem ser realmente violentas. Após o término, as pessoas não quiseram com ela, não queriam ser julgadas. Pareciam simplesmente esquecer o que foram capazes de fazer a outra pessoa. Bom, gente, deixa eu desligar. Viram que loucura? Deixa eu fechar aqui, peraí. Que dó da mulher. Eles fizeram todas essas coisas horríveis. E tipo, meu Deus. Você viu que a mulher ficou à mercê ali das pessoas, né, que estavam ali no ambiente. Então, eles fizeram, a performance dela foi bem chocante. Então, ela não esperava, vocês viram falando ali, ela não esperava que essa reação das pessoas assim, né? Ela tava quase chorando, dava pra ver no olho dela. Ai, gente, meu Ela Deus. faz essas performances assim bem impactante, bem assim, diferente, né, ao nosso ponto de vista, né? Prefiro aquela que Enfim, ela era só olhava pros outros, ao invés de o pessoal machucando ela. E, gente, beleza. Esse capítulo 7 aqui, eu vou cobrar depois de vocês em atividades, formulários, tal, do Google Forms e tal. A atividade aqui do livro é uma proposta de fazer em grupo, que não dá para a gente, né, nesse momento, tá compartilhando, tá construindo essa atividade. Então, a gente vai para 8, que mais dá para vocês fazerem. Vocês viram que agora mudou, né? Tem o sala de aula, não é? Os book.
né? Então, tudo eu vou jogar por lá para vocês, beleza? Então, as atividades vão ser... Aí, a gente vai começar hoje o capítulo 8. A gente está ouvindo música boa, a gente vai falar de música também, né? Nesse capítulo 8 aí, vai falar um pouquinho da questão da música, essa a música popular, a diferença da música popular para a música erudita, esses espaços, né, na qual as pessoas demonstram, fazem apresentações e tudo mais, e toda essa transformação que teve na música, certo? Em questão de tecnologia, essas transmissões, como que era e como tornou-se, beleza? Aí eu venho com algumas indagações aí, esse é o capítulo 8, beleza? Falando, claro que música, você já deparou para pensar que a música está em lugar? Imagine se nós não tivéssemos essa arte aí que é a música. Pensa, como seria? Como vocês acham que seria? Um mundo sem música? Seria um mundo bem chato, bem triste. Eu acho que seria bem difícil. Aconteceu uma vez de uma mulher que ela ela operou a cabeça, aí na operação aconteceu de ela ficar um tempo sem conseguir identificar a música. Para ela era tudo ruído. Ela falou que foi uma das piores fases da vida dela, mas depois ela refez a cirurgia e conseguiu entender música. Ela é uma DJ, inclusive. Mas ela falou que é muito estranho, porque antes ela entendia a música, ela ouvia a música. O próprio, sei lá, o bater do ventilador, você consegue ouvir um ritmo. Ela falava que pra ela era tudo ruído, era horrível. Então eu fico imaginando, meu Deus, minha vida sem música, como é que seria? Não seria. A gente está acostumado, né, com essa arte, seja em casa a gente está fazendo uma coisa. Eu sou assim, eu estou em casa sozinha, ou até às vezes quando o meu esposo está aqui e tudo, mas fazendo tem uma musiquinha lá de canto para eu escutar, para dar uma animada e tudo mais. Então a música ela está presente nesse vários momentos da gente, né? Então tem aquela música que lembra alguém, né? Que lembra algo que aconteceu com a gente, algo que marcou, algo que às vezes não foi tão assim, tão legal, né? Às vezes você lembra de um ente querido, uma música, né? Que essa pessoa tava. Então ela tá tá no dia a dia da gente sempre, né? Alguns têm um dom, né? Igual o irmão da Inaê tem esse dom aí de ter uma voz linda, saber tocar, cantar. A Inaê também tem, as meninas da sala, né? Gostar de fazer isso, de fazer com o coração, né? Porque quem gosta faz com o coração tudo isso. Aí eu coloco uma afirmativa aqui para vocês, né? Que fala assim: no entanto, também existem lugares específicos para apreciar alguns tipos de música, algumas apresentações musicais. Vocês acham que é qual? Qual que é um lugar assim, mais específico para ouvir determinado tipo de música? Vocês têm, assim, alguma ideia? Alguma Como assim, noção? tia? Como assim? Tipo, Oi? eu não entendi muito bem a pergunta. Vamos lá. Determinado tipo de gênero musical, se vocês acham que tem algum gênero musical que ele tem um lugar específico para ser apreciado, para ser escutado. É um pouco difícil, mas tem um estilo de música que eu gosto de ouvir geralmente quando eu tô com os meus amigos, quando a gente tá, tipo, aproveitando, brincando. Tem um tipo de música que eu prefiro mais ouvir quando eu tô com eles. Mas, assim, em si só não. Dá pra ouvir sertanejo quando você tá, sei lá, na praia. Qualquer tipo de música você consegue ouvir. A música é uma coisa bem eclética. Eu acho bem difícil ter um estilo de música pra ouvir só em uma ocasião. Certo. Vamos lá, eu vou dar aqui para vocês. Eu acho que a única que eu conseguiria determinar um lugar que não seria, lugares que não seria tão
provável você ouvir a música clássica, porque a música clássica geralmente poucas pessoas apreciam. Mas eu gosto de ouvir enquanto eu estudo, ou às vezes quando eu arrumo a casa. É mais ou menos assim. Chegou onde que eu queria, Júlia. Isso aí. Então, gente, como a colega falou, para você, né, escutar, apreciar uma música clássica, uma apresentação desse tipo, a gente tem que estar no adequado, certo? A questão até da acústica. Não é em qualquer lugar que uma apresentação na qual tem vários instrumentos, né, juntos ali, vai ficar legal a acústica para você apreciar, né, esse tipo de música em si. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, uma imagem de uma apresentação. Quem já assistiu aqui uma apresentação, um concerto, uma música uma música clássica e tal? É bem difícil, né? Oi. Eu já fui no show de Natal da família Lima aqui em Ares, né? Mas não sei se conta. Ah, legal. Eles têm uma vibe aí diferente. Isso aí, show. Eu sei que para a idade de vocês, né? Às vezes é muito difícil falar disso daí. E não assistir música clássica tal. Vocês são de outro momento, outra vibe, né? Totalmente diferente. Ficar parada ali muito tempo ouvindo um negócio desses, fica ali agoniado mais, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho nessas salas de concerto, né? Esses palcos para ser apresentado esse tipo de música. Então, como eu falei para vocês, para ter uma ação dessa, tem que ser um espaço planejado, né? Para ter essa acústica, para que o público aprecie, que a acústica seja perfeita. Então, eu coloquei para vocês, um espaço artístico pensado e projetado para apresentações musicais. Aqui em Linhares em si, a gente sabe que a gente não tem muito espaço para apresentações desse modelo, né? A gente pode citar alguns exemplos. Aí, onde tem muitas apresentações, né? Até de fora, não só da escola em si, né? Da faculdade, o palco ali da Pitágoras tem muitas apresentações, né? Um lugar, né, mais arquitetado, mais planejado, como eu falei para vocês. Lá no Nice Avanza, lá na pracinha, né, 22 de agosto, eu não sei se lá tem essa acústica legal para ter apresentações assim. Então, a gente vê que quando fala em música clássica, em concerto e tudo mais, a gente vê que o nosso município é mais, né, regrado, né? Não tão evoluído assim, né? Como se a gente fosse em grandes capitais, grandes centros e tudo mais. Igual quando a gente conversou lá sobre teatro, a gente sabe que os nossos espaços e a nossa sociedade aqui, o interior e tudo mais, também a gente não tem tantas apresentações assim. Então, a gente vê que é algo muito carente. O que vocês acham? Qual a diferença da música popular erudita, clássica, para a música popular? O que vocês acham que tem diferença entre uma e outra? Vocês conseguem citar, assim, diferenças? Conseguem ver? A música popular é uma música que, sei lá, você consegue mais que curtir, vamos dizer, você consegue mais entrar na vibe. Quando a música clássica, você tá lá, você tem que parar, assim, prestar atenção. É uma coisa mais... É tipo um filme. Enquanto a música popular, você pode fazer parte, meio que isso. Show. Sim. Alguém tem uma outra definição, gente? Galera que tá aí. Bárbara, Rafaela. Galera aí. Fala, eu acho que música popular é música que, tipo... que a maioria da população tem acesso de escutar e gosta de escutar, e música erudita é mais super cultos e coisa assim.
Eu acho também, tipo, que a música clássica, ela seria, por exemplo, uma coisa que não tem muita flexibilidade, que é uma coisa mais padronizada, que exige um pouco mais de conhecimento para entender. Agora, música popular, não. É aquela coisa, tipo, popular, sabe? Que qualquer pessoa pode entender, pode interpretar e... Enfim. Aí, show. Então, você tem um pré-conhecimento aí, né? Prévio, que é nessa linha aí, vocês estão certíssimas. Então, eu coloquei exemplos aqui para vocês, para a gente entender, né? Quem não compreendeu, entendeu de uma forma mais fácil. Então, um dos elementos também muito importantes para a gente diferenciar esses dois tipos de música, a popular e a erudita, é essa questão da forma da composição delas, né? Forma de composição. Desde lá do início, quando a gente pensa nessa erudita, né, nessa música clássica, que eu coloquei um exemplo bem real para vocês, né, um concerto, então apenas tem que estudar, não é algo como uma colega falou aí, que todos vão ter acesso a esse conhecimento, então não é qualquer pessoa que vai lá, vou fazer música clássica, vou fazer música erudita, não pode não, é assim. Então, a gente tem que estudar. Então, tem lá em Vitória, tem uma escola de música. Fama não, sumiu o nome do lugar. Que é como se fosse uma faculdade, né? Para as pessoas estudarem somente música, tudo que envolve música. Entendeu? Já quando a gente fala na popular, como vocês falam, é mais fácil de entender, a maioria das pessoas tem acesso. Eu coloquei até um pouquinho aí, quando a gente fala nessa música, né, popular brasileira, a gente pensa na mistura, né? Quando a gente fala lá da cultura indígena, da africana, europeia, então toda essa mistura que tem esse produto final aí que é a nossa música popular, né? Coloquei nomes aqui para entender um pouquinho dessa música erudita, Heitor Villa-Lobos, não sei se vocês já ouviram falar, e do outro lado, o Nor de Oliveira, mais conhecido como Cartola. Então, o Villa-Lobos ali, ele fez parte da música no período do modernismo, né? Então, ele é, né, um músico, né? Classificado, né? Música erudita e tudo mais. Ele é desse período modernista. Então, ele vai desenvolver essa música com toda essa elaboração, estudada, arquitetada, seguindo todas aquelas regrinhas. Aqui do outro lado aqui já é o Cartola, que é um sambista, né? É o cara da música brasileira, né? Já morreu tem um pouquinho de tempo. Também não peguei a fase do Cola, mas se vocês forem conversar com os mais antigos, tal, quem curte música, ele é um nome de referência aí nesse mundo da música, principalmente a questão da música, o samba. Então, se eu pedisse para definir, né, espero que vocês tenham entendido essa diferença da música popular e música erudita. Aí, no livro de vocês também fala a questão do teatro, né? O teatro, que às vezes a gente pensa lá, né? Aquela apresentação de arte cênica, encenação, tal, mas tem os teatros líricos, né? Que são esses espaços que vai ser dedicado à música. Então, quando a gente fala em ópera, né? O Fantasma da Ópera, eu acho que vocês já assistiram aquele filme, né? Bem famosão, tal. Eles vão, quando a gente fala em ópera, a gente fala nessa mistura, tá, gente? É uma música erudita, né? Classificada como erudita, então é essa mistura
de dramas musicados com presença de coro e orquestra. Então, tudo isso numa apresentação no teatro, certo? Então, vai ter cantor, vai ter cenário. Então, basicamente, lá, quando a gente fala lá, o Fantasma da Ópera é um exemplo, então, de ópera que é apresentado em teatros líricos e tudo mais. Aqui tem uns exemplos que seguem vocês, só para a gente ter conhecimento, né? Das escolas de músicas que tem no nosso país, tal. Então, essa daqui é da cidade da UFRJ, né? Olha, começou lá em 1848, né? Lá só tinha acesso, então, quem tinha grana, né? Porque era só aulas particulares, né? E é uma das antigas. E aqui já é outra primeira escola lá, mantida no governo de São Paulo, né? Que tem cursos gratuitos e surgiu lá em 1955, para a gente ter, né, essa noção. A gente vai ver um pouquinho, fala um pouquinho dessa difusão musical. Então, como que começou a expandir, como que começou a espalhar, como que essas ações na música, né? E lá quando começa a questão da música, então a primeira forma de difundir essa música foi através da música impressa, desculpa, certo? Então, essa música impressa não tinha até então nada de rádio, não tinha nada disso lá quando estão no século XV, certo? Então, vai surgir então a imprensa, agora eu falei certo, né? Imprensa, que começa no papel ali, vai ser difundida, vai continuar essa questão dessa explanação da música através do papel, que vai ter as partituras, né? Então, quem toca, tal, sabe dessa representação, quando a gente fala em partitura, a gente fala nesses símbolos, essa representação através da escrita, a música através da escrita. Então, lá no século XV vai começar, lá no século XIX surge o vinil, que não é da época de vocês, né? Mas eu peguei o vinil, não sou tão velha assim, tá, gente? Mas eu lembro eu pequena, eu lembro do vinil do Balão Mágico. Hoje, quando a gente faz disco de vinil, várias pessoas às vezes têm ainda, né? A viola, o som ali, são relíquias, né? Tem alguém aí que tem na família, ou avô, ou os pais mesmo, que tem vinil, que tem vitrola, aparelho de som? Tem alguém aí que tem? Tem aqui em casa. Ai, que show, Inaê! É uma legal. A família de Inaê é a família da música, né, Mé? Todo mundo curte, né, Inaê? Pois é. Ai, show! Aí, então, lá no século XV começa o vinil e tal. Em 87 vai surgir esse fonógrafo. É isso aqui, né? Que é um aparelhozinho que vai começar essa reprodução de música, né? Reproduzir esses sons gravados e tal. Depois, então, gravações. Isso aí é como um pouquinho do contexto, tá, gente? De como começa a expandir a questão da música. Surgem, então, as gravadoras, né? Depois de um tempo, vai surgir as gravadoras, né? Que com a gravadora, né? Vai popularizar vários gêneros, vários estilos musicais que está rolando no período, né? E em 1980, vai surgir o CD
o disco compacto. Então, a gente vê que essa transformação não foi tão rápida assim. A gente percebe que foi um pouco lenta toda essa transformação. Aí, depois de 80 para cá, que dá aquele vup, né? De vir outros meios, outros recursos para estar expandindo a música em si. Aí eu coloco para vocês aqui que em 22, né, que a gente fala na difusão musical, a gente pensa em uma das ferramentas mais potentes para divulgar a música é o rádio. Claro que hoje, com essas plataformas digitais e tudo mais, o rádio, claro que tem essa função muito grande, né, das pessoas, né, terem acesso a tudo, mas ver que essas plataformas hoje que vocês têm acesso, né, e tudo, ela tornou-se o rádio não em segundo plano, mas fala nessas outras plataformas, a gente vê que a divulgação dos artistas e tudo tornou-se mais frequente, né? Porque às vezes para tocar uma música no rádio, né? Um certo artista trocar um rádio não era tão rápida. No Spotify, nesses outros aí, a gente que os artistas eles têm mais são formas que são melhores para essa expansão do trabalho do artista, né? Então, eu coloquei para vocês um pouquinho, então, do rádio, dessa história. Então, em 1922, que ele começa aí, né, na comemoração da independência. Apenas em 2 anos já havia estações nas principais capitais, então foi muito rápido. E 27 foi a era de ouro na rádio, né? Foi a era de ouro da rádio, porque muitos artistas, teve muitos programas, para vocês terem noção. Isso eu acho que os mais velhos, tal, vocês já até viram que as novelas não era do jeito que a gente vê hoje, era no rádio. Rosa, mas como em tudo? A pessoa é igual quando a gente lê um livro, a gente vai viajando ali na história tal, né? Carrossel. Hã? Saudades Carrossel. Eu peguei a época do Carrossel. Eles pegaram outra vibe do Carrossel, né? Carrossel era bom demais, né? Então, em 36, a Rádio Nacional, né? Na qual muitos artistas e músicos participavam também. E também tem as rádios transmitidas pela internet, smartphone. Então, hoje a gente vive em outra vibe, né? Em outro mundo, quando a gente fala nessa difusão. Como a gente, hoje, um artista, né? A questão do CD, a gente fala CD, né? Hoje não é muito a divulgação e tudo através do CD e tal, né? É através desses meios de comunicação aí tecnológicos, né? As plataformas digitais, como a gente está falando. Então, eu coloco para você, né, que 90 começa essa era da internet, né? A partir dos anos 90. O início, né? Esse início aí, não tão frequente, igual agora do jeito que está. Coloquei então para vocês a MP3, os arquivos, né? Puderam ser compactados e compartilhados com maior velocidade. Então, hoje, para ouvir uma música, você não precisa fazer download, né, de um arquivo de música para escutar no seu computador nem nada. Então, hoje tem vários. Eu vou falar porque eu sou meio leiga nisso, vocês têm mais contatos e são mais tecnológicos. YouTube e Spotify. Quais são os outros? Tem a SoundCloud.
Eu ia falar isso, SoundCloud. Ação de Cláudia? Quê? SoundCloud Cloud. som nuvem. Som nuvem, sabe? Ah. SoundCloud. Ó, eu conhecia, mas deve ter mais, né? Que eu Isso. vi o irmão da Inaê falando aí, o Kainan falou outros nomes aí em inglês e tal. O Tem- Deezer. Como que é? Diesel. Tá, Deezer. enfim. Então, tem várias plataformas aí, né? Que a gente são os serviços de streaming, né? Que a gente utilize tudo. Aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês que eu peguei essa vibe aqui, ó. A vitrola pequenininha, né? Do som lá com vinil e tal. Aí depois dessa fase veio para essa última aqui, a fita, né? Que a gente já rebobinava, colocava, pegava o lápis ou a caneta, rodava assim, colocava esse negocinho assim nela para às vezes consertar ali. O CD, né? Que não é só pequenininho que a gente ouvia, né? Então isso é o Discman, que muita gente colocava só como se fosse uma pochete do ladinho e saía escutando. Hoje a gente coloca no celular, né? Às vezes sem nada, com Bluetooth e tal, vai ouvindo, conectando. Então, essa fase antiga e agora aqui que a gente pode escutar em qualquer lugar, né? Nos smartphones, transmitir isso, né, no nosso carro, tal, através do Bluetooth, enfim. São N recursos que eu nem sei falar para vocês o tanto que tem. Vocês que são dessa área tecnológica sabem mais do que eu. Certo? Então, basicamente, nesse capítulo, fala um pouquinho disso daí, todas essas música, como que era o acesso, como se transformou e tudo mais. No livro de vocês, tem algumas indagações sobre isso que a gente falou agora. Deixa eu fechar isso aqui, calma aí. Vamos lá. Então, aqui no livro de vocês, tem tudo conversou, tem umas indagações. Então, como é que vai ser, Rosa? Eu vou jogar lá na sala de aula o que vocês vão fazer para mim. Agora, todas as devolutivas serão lá, tá? Então, eu coloco a atividade. Então, eu vou colocar a maioria aí das perguntas, são bem subjetivas, né? Pergunta pessoal aí nesse capítulo 94. E esse capítulo também tem uma atitude que vem com uma sugestão de trabalho, mas como a gente está, né, nesse momento, né, eu vou procurar fazer um outro recurso para a gente fazer esse trabalhinho aqui. Então, essas duas atividades, elas estarão lá no Google Sala de Aula para vocês estarem fazendo. Rosa, isso aí já vai contar para o segundo? Sim. Então, não deixe em cima da hora para ficar naquela altura, eu ficar cobrando de menino, tendo que mandar mensagem. Eu não entendi o que é para fazer. Lá eu vou explicar tudo certinho, ô Enzo. Lá no sala de aula, eu sei que é, né? Alunos book na sala de aula. Isso. Agora, todas as atividades de todos os professores estará lá. Certo? Então, as atividades que, né, vocês vão desenvolver, eu vou colocar tudo lá, provavelmente hoje. Certo? Então, essas atividades do livro, vou marcar qual que vocês vão fazer, e esse mais atitude também, que eu vou colocar vocês para vocês estarem desenvolvendo lá, não dessa forma que está aqui, que fala do bullying e tal, mas de uma outra forma mais de vocês fazerem mais na prática. Uma imagem, algo assim mais na prática. Nada de escrever, não, mas tipo assim, posição, vocês construírem e tal.
Aí, vocês têm que lembrar de responder lá, como devolvido e tudo, para eu estar vendo e tudo mais. Então, eu vou dar tipo prazo. Ah, Rosa, uma semana, 15 dias, é. Não é prazo muito longo, não, de vocês estarem respondendo isso, tá? Senão vai Então, acumulando. não é mais fácil. Não, mas a atividade é tranquilo, tranquilo. Certo? Então, basicamente, isso daí no capítulo 8 que a gente vai fazer. Então, as perguntas aí são pessoais e eu vou colocar uma do mais atitude lá para vocês fazerem. Beleza? Uma pergunta, alguma dúvida, algo que não ficou claro? Fale agora ou cale-se para sempre. Tudo certinho? Tá tudo Pra certo. mim tá tudo certo. Ai, gente, eu tô com tanta saudade de vocês. Vocês não têm noção. Você pode ter certeza que eu também tô. Que a gente também tá. Gente, Ai, muita, Rosa, também tô. viu? Também tô muita. Gente, muita. E não sei, parece que os casos estão diminuindo, né? Vocês viram alguma coisa na televisão? diminuiu 3%. Não. Eu nem olho muito Ai, televisão pra evitar estresse. É, É, muito Eu vou realmente. aumentar depois, né? não tem tanta coisa boa, né? Ai, gente, tomara que a gente volte, né? Logo, vai. Vocês não têm noção como eu tô agoniada em casa, sem a gente ter aquela rotina, né? De sair cedinho, ir, ficar isso tudo, voltar, ter o contato com os Sim. colegas, né? Vocês. Enfim, o importante é que a gente está bem com saúde e tudo mais, né? Com Então, certeza. próxima aula a gente se qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Zap, tá? E vou deixar lá a atividade para vocês na sala de aula, beleza? Beijinhos. É, Beijo. legal. Beijo. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau.